Mais de 700 agentes de pastoral da Arquidiocese de Campinas estão reunidos no Colégio Notre Dame de Campinas para o primeiro dia da Assembleia Arquidiocesana, que indicará propostas para a ação pastoral da Igreja Particular de Campinas. Nortoso, primeiro aqui nessa Assembleia o senhor fez um histórico dos planos de pastoral, rapidamente, e o senhor disse uma coisa muito interessante sobre a questão da evangelização a partir da Samaritana. Eu gostaria que o senhor repetisse, se fosse possível. Então, o texto que nós estamos trabalhando, que é a Iniciação à Vida Cristã, ele tem como referência o Evangelho da Samaritana. Porque esse Evangelho ele é um roteiro de catequese, um roteiro de evangelização. E uma coisa importante que aparece no texto bíblico é exatamente a atitude de Jesus de partir para revelar-se a si mesmo para aquela mulher. Ele parte da vida dela, da condição de vida dela, das necessidades que ela tem, daquilo que é necessário urgentemente, que é a água que ela foi até o poço para buscar. Então, a evangelização, o anúncio, o trabalho todo de fazer com que as pessoas compreendam, e a missão que nós temos para realizar, fazer com que as pessoas compreendam aquilo que é o objetivo da missão, isso tudo no Evangelho da Samaritana está bem delineado. E se a gente for verificar a gente poderia dizer assim, esse roteiro que tem no Evangelho, que fala sobre a Samaritana, desde a chegada de Jesus ao poço, depois da chegada da mulher, né, até o anúncio que ela mesma faz. E, por fim, os samaritanos, que não tinham lá bom convívio com os judeus, dizerem, olha, nós acreditamos agora nele, não porque você falou, mas porque agora nós temos a certeza que ele é o Filho de Deus. Então, veja, mesmo o evangelizador, ele chega uma hora que ele passa. Ele foi evangelizado, aceitou a proposta, saiu de si mesmo para evangelizar. Quando ele faz a evangelização, a pessoa que recebeu a notícia, essa pessoa ela tem a capacidade depois de ter autonomia naquilo que crê. Ou seja, a sua fé não está mais baseada apenas na pregação ou no anúncio daquela mensagem por alguém, mas agora a própria mensagem se tornou consistente. E a pessoa faz uma experiência, outra vez, uma experiência com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então essa experiência de fé, no encontro com Cristo, é que faz com que a pessoa tenha firmeza, tenha constância, tenha fidelidade, não é? Seja perseverante, não seja uma pessoa embotada, uma pessoa triste, uma pessoa que quando anuncia o Evangelho, ao invés de atrair, repele. Não é? Tem gente que anuncia o Evangelho, mas quando anuncia, parece que ela expulsa as pessoas, né? Põe para fora, né? Ela não atrai a pessoa. E o anúncio do Evangelho deveria ser de tal modo, seja na palavra, seja no exemplo, seja no testemunho, deveria ser de tal modo que as pessoas se sentissem atraídas, né? Aí você tem uma novidade, então. E que o missionário, a pessoa que aceita e que assume essa condição de discípulo missionário, ela leva consigo a alegria do Evangelho, como o Papa Francisco lembra, não é uma alegria de ficar sorrindo, é uma certeza. É uma certeza, uma convicção profunda, e por isso traz alegria, né? A pessoa não tem tristeza com isso, não se sente sobrecarregada com isso, né? E a gente precisa de vencer uma série de coisas, né? Porque tem muita gente que é muito sisuda, triste, pesarosa, você não consegue ver nada bom. Tudo que fala sempre tem um defeito, né? Quando vai falar da pastoral, do Evangelho, sempre qualquer coisa que você diga, né, tem um mais, né? Sempre tem um mais. Então, essas coisas todas que eu acho que não ajudam na evangelização. Então, nesse sentido, o Evangelho da Samaritana dá um pouco esse roteiro. Se a gente esmiuçar bem ali, a gente vai perceber que, de fato, e por isso a equipe e a comissão que fez o texto do documento 107 escolheu como
texto de referência bíblica, o Evangelho da Samaritana, porque ali está de fato os princípios básicos de uma iniciação à vida cristã. O anúncio passa pelo testemunho. Então, como que deve estar as nossas comunidades hoje? O senhor já falou um pouco, mas como ela deve estar estruturada para mostrar essa alegria, esse Jesus Cristo alegre que é a vida? Então, acho que tem aqueles dois elementos que o documento de Aparecida traz para nós, que é a conversão pastoral. A conversão pastoral é mudança de estruturas, que nós já temos isso no nosso plano de pastoral, e é conversão pessoal. Entende? Não existe mudança de estrutura se as pessoas não se mudaram, não se transformaram. Então, investir também nessa mística, né, da conversão pessoal. A pessoa tem que, de fato, fazer essa experiência de encontro com Jesus Cristo. Aí muda tudo. Aí as coisas ficam cada uma no seu lugar. Uma estrutura, ela tem a sua importância. Mas se ela for supervalorizada, ela acaba atrapalhando. Uma pessoa presente na comunidade, na vida da comunidade, qualquer pessoa que seja, ela é muito importante. Mas se ela começa a ser endeusada e começa a ser colocada fora do lugar que ela deve estar, onde deve estar, ela atrapalha. Até as pessoas, né? Então, o grande desafio é fazer com que as comunidades sejam escolas do Evangelho, escolas de fraternidade, escolas de aprendizado de ser discípulo, né? E, como nós vimos, a igreja é a casa da iniciação à vida cristã. A igreja, e a igreja como um todo, não é só o templo ou aquela comunidadezinha ou aquela comunidade paroquial. Mas a igreja como um todo, ela é casa, ela é um ambiente para isso, onde se formam os discípulos missionários. E aqui que está a importância. Se a gente não entender o título do documento 107, nós ficamos só na iniciação à vida cristã, mas não saímos do lugar de novo. Não, nós temos que formar discípulos missionários. Por isso que a ação da igreja, da comunidade, da diocese, é uma ação missionária permanente, não é um gesto só. Ela tem um roteiro a ser seguido. Então, sejam as pessoas, sejam as estruturas, devem ser transformadas, convertidas, para que elas possam ser canais, para que através delas o Evangelho chegue a todo mundo. Enquanto o Felipe apresentava os desafios ali, eu estava pensando, né? Me parece um pouco que a igreja é uma coisa, a sociedade é outra coisa totalmente diferente. Mas nós fazemos parte da igreja e da sociedade. É sempre a linguagem que é inapropriada, é sempre o problema de tempo, é sempre o problema. Como não desassociar a igreja da sociedade? Bom, primeiro que quando a gente fala sociedade, a gente precisa entender o que significa isso. E quando as pessoas estão falando de sociedade, estão falando da organização da sociedade, não das pessoas. Como nós quando falamos da igreja, falamos da organização da igreja, não dos membros da igreja. E tem gente que fala da igreja como se a igreja estivesse lá do outro lado da terra. E eu não sou membro. Estou falando da igreja, mas pera, eu sou da igreja. E na sociedade, eu também sou membro da sociedade. Agora, a distinção é essa. É como se a gente fizesse uma leitura na história. Existe uma história da humanidade e uma história da salvação. São duas histórias distintas, em certo sentido são. Mas onde é que acontece a história da salvação? Na história da humanidade. Onde é que acontece a missão da igreja? Na sociedade. A missão da igreja não está nas nuvens e nem lá no céu, quando nós chegamos lá. Nós não estamos nos preparando para sermos evangelizadores na parousia. Nos preparamos para sermos evangelizadores aqui, na sociedade. A sociedade, ela deve receber os valores do Evangelho, né? O Papa Beato Paulo VI, quando escreveu o Evangelho Nunciandi, ele dizia assim, que o Evangelho não é um verniz que se passa sobre um móvel velho, que você olha, ele está brilhando, bonito, mas está todo corroído por dentro. O Evangelho penetra a cultura, penetra as pessoas, penetra a sociedade como um todo, penetra o conhecimento humano, para fazer dali brotar aquilo que são os valores do Evangelho, né? Deus, o Espírito Santo, chega antes de nós na missão, no local da missão. Então a sociedade, eu tenho que considerar que Deus já está presente.
O Espírito Santo já está presente. E quando eu evangelizo, quando eu anuncio a boa nova do reino, o Espírito Santo já preparou o coração das pessoas e os ambientes para que esse anúncio seja recebido. Então, veja, a ação de evangelizar não é uma ação simples, propriamente minha. É uma ação da igreja toda. E quando a igreja toda se dispõe a evangelizar, a anunciar o evangelho, então o que acontece? Lá onde eu anuncio o evangelho, Deus já atuou. Então existe é um processo de atração, entende? E o evangelizador que vai ao encontro, é uma decisão dele, então de sair de si mesmo, ir ao encontro, uma decisão missionária, e aquela realidade, aquelas pessoas que estão ávidas de receber, preparadas para receber, entende? Então, se eu vou com esse espírito, o resultado da evangelização é enorme. Agora, se eu vou como alguém que quer levar soluções para a sociedade, como se eu tivesse toda a solução, ou para a pessoa, ou para a vida da pessoa, para aquele grupo, para aquele local, eu posso dar com a cara na porta. Eu posso chegar lá e não conseguir fazer absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou indo levando uma teoria minha. Não estou levando Jesus Cristo. Porque agora, se eu levo Jesus Cristo, as soluções, as metodologias, aquilo que deve acontecer, vai brotar daquela realidade, do encontro do evangelizador com a realidade evangelizada. Daí você consegue fazer brotar os elementos importantes para a vida eclesial. Padre Eduardo, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, explicasse um pouco como se insere essa Assembleia no processo agora de atualização ou de revisão do plano de pastoral. Então, a Assembleia não é algo deslocado, mas ela está inserida no próprio processo da vida pastoral da Arquidiocese. Todos os anos, em setembro, nós fazemos um encontro ou Assembleia. Desculpe. E a Assembleia deste ano, ela tem essa preocupação de atender uma das urgências das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, também do nosso plano de pastoral, incorporadas ao nosso plano de pastoral, que é a urgência da iniciação à vida cristã. Sem deixar as outras urgências de lado, que já trabalhamos, Igreja, Comunidade de Comunidades, o projeto missionário do ano passado, Igreja em Estado Permanente de Missão. Agora, mais um ponto, mais uma etapa do processo da vida pastoral dentro do nosso plano, que vai até 2019. Então, Igreja como casa de iniciação à vida cristã. Houve uma boa resposta, nós estamos aqui com 700 pessoas. Esse documento 107 da CNBB, talvez nos últimos tempos, é um dos que mais nós nos debruçamos sobre ele. Os padres leram, estudaram, os leigos estudaram, as paróquias, os movimentos pastorais. Então acho que o tema é de uma abrangência muito grande, né? E sobretudo os desafios que são colocados, a vida cristã, a prática das comunidades e a vivência da fé. Então eu penso que foi muito positiva, está sendo muito positiva a resposta dos nossos agentes na Assembleia. Também a gente tem percebido os agentes de pastoral com um desejo muito grande de evangelização, de acertar, de caminhar. Então acho que a igreja tem que dar essa resposta, ajudar, né? Nós todos, mas como igreja, como coordenação de pastoral, arcebispo, vigários forâneos, temos essa obrigação de encaminhar e dar uma resposta a esses anseios dos nossos leigos, dos nossos agentes. Como o senhor disse, esse documento foi muito estudado aqui na Arquidiocese, agora tem essa Assembleia. Como vai ser encaminhado todas essas sugestões, decisões da Assembleia? Então, na segunda parte da Assembleia, no próximo sábado, então se fará proposições. Todas essas 700 pessoas vão indicar sugestões, proposições de trabalho pastoral. Num curto prazo após a Assembleia, nós vamos formular um caderno de síntese das conclusões da Assembleia, que serão levadas para as foranias e paróquias, mas para já a implementação no ano de 2018. Portanto, até o mês de novembro agora é o prazo que as paróquias, foranias, movimentos pastorais têm para fazer a sua programação de 2018 e as conclusões da Assembleia já devem entrar no planejamento de 2018. Padre, a gente nota um pouco pelas discussões, pelo menos pelos desafios aqui que foram colocados,
a juventude que não participa, nova linguagem, várias questões do mundo de hoje. Parece um pouquinho que a igreja é deslocada do mundo, mas as pessoas que fazem parte da igreja são pessoas desse mundo. Por que a gente fica um pouquinho com essa noção? Então, há controvérsias nessa questão da juventude. Os jovens também estão nas nossas paróquias, nós lidamos com os jovens. Então, é algo que vem de fora mesmo, da mídia, né? ou de uma forma de pensar que já se instaurou entre nós e que nós não sabemos nos envolver com os jovens, não sabemos lidar com a juventude, não sabemos a linguagem da juventude. Eu acho que isso isso não procede. Acho que nós precisamos nos convencer que nós temos algo muito bom a oferecer à juventude e podemos fazer isso. Acho que nós não acreditamos nisso. Nós preferimos ficar com a opinião alheia, externa, de que nós não sabemos lidar. Mas, de qualquer forma, é uma obrigação, é algo que está aí presente nas nossas preocupações. E o que você coloca, acho que é isso, né? Nós temos essa tendência de separar a igreja do mundo, parece que é o dentro da igreja e fora da igreja. Não é isso, né? A vida é uma só, a fé é uma só, e nós vivemos a nossa fé e o nosso batismo no mundo, que é bom. O mundo é bom. As pessoas estragam o mundo, as estruturas são injustas, mas o mundo é bom. O mundo que Deus fez é bom e a igreja está inserida no mundo.